Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que traz hoje a Aureliano Pires, que é vice-presidente, aliás, é da presidência do Conselho Regional de Enfermagem, e que vai falar aqui vários assuntos, principalmente de uma pesquisa que foi realizada recentemente e que tem muitas novidades. Boas ou ruins, a gente vai analisar daqui a pouquinho mais. Fique com a gente. Muito bem, estamos de volta agora para conversar com Aureliano Pires. Aureliano, é um prazer muito grande em tê-lo aqui conosco para conversar nessa área tão delicada e tão importante que é essa área de enfermagem aqui no estado do Amapá. Como é que está o setor de enfermagem, como é que está a administração profissional que fica lá no Conselho Regional? A gente teve uma evolução grande, né, com relação à quantidade de profissionais. Em 2012, quando a gente entrou no Conselho, tinham 699 enfermeiros. Hoje nós temos 1.300 enfermeiros, além de 8.000 técnicos. Então, tem crescido muito a quantidade de profissional nessa área ainda hoje, né? Tem 4 faculdades e 5 escolas técnicas formando profissionais hoje. Pois é, quer dizer que então é uma representatividade interessante, né? É um dos maiores daqui do estado, então, com relação ao número de profissionais que estão lá afiliados, né? Na saúde, a gente representa a força de trabalho de 60%. 60% de todos os profissionais de saúde, eles são profissionais da enfermagem. Realmente é uma força de trabalho muito grande. Nós somos o maior conselho de classe da saúde do estado do Amapá. Nós somos o terceiro menor do Brasil. Eu acho que da saúde e dos outros também, de engenharia, Só para a educação que a gente perde ainda em quantidade profissional. Sim, mas a educação não tem um conselho no estilo que é o conselho de enfermagem, que é o conselho de engenharia, que é o conselho de arquitetura, não é, que é a OAB, por exemplo. Mas que nesse momento a gente percebe às vezes que apenas essa área médica no estado do Amapá tem lidado com alguns problemas. E, naturalmente, toda vez que fala na área médica, a gente esquece a enfermagem. Mas é lá na enfermagem onde está todo aquele sustentáculo para o setor médico no estado. Sim, a intervenção da nossa profissão, ela acontece antes do nascimento, durante o nascimento e até após a morte, que a gente participa do pré-natal, participa do trabalho de parto em si, a gente faz parto, acompanha a criança no desenvolvimento e quando morre somos nós que tomamos conta do corpo daquele paciente para preparar para ser entregue à família. Então, em todo momento do ciclo vital, a enfermagem está presente, sim. Em situações de emergência também, que se fala muito, né, nós somos os primeiros profissionais a atuar. Então, quando tiver alguma emergência, seja lá qual for no âmbito hospitalar, o primeiro que atua é o profissional de enfermagem. Eu percebo bem o seguinte, que apesar de toda essa importância, mas existe uma disciplina incrível no setor de enfermagem, com o enfermeiro. Ele, no momento que o médico define o que ele tem que fazer, ele é obediente àquela definição. E mais, quando ele precisa de uma modificação que ele entende, ele corre direto com o médico. Ele não toma assim nenhuma iniciativa assim para que resolva um problema que ele acha que seja emergente. Não, isso depende do profissional, depende do profissional que está atuando. Porque o técnico de enfermagem ele tem que seguir uma determinação do profissional enfermeiro e não diretamente do médico. Existem diversas intervenções em que o enfermeiro tem que corrigir uma possível falha numa conduta de outro profissional, não só do médico, mas de outro profissional. E o profissional ele é autônomo. A gente fala muito, Rodolfo, em hospital, né? O hospital é uma situação. Eu trabalho hoje, estou licenciado do EMOAP, mas eu trabalho na UBS do Pacoval. Então todo o serviço que um médico faz, eu faço dentro da unidade básica de saúde. Eu prescrevo medicamentos, eu coleto material para preventivo de câncer de colo de útero, eu gerencio o serviço de de vacina de uma unidade básica de saúde, né? E como eu te falei, essa polêmica da prescrição de medicamentos é interessante, mas é liberado o profissional enfermeiro, dentista, cirurgião dentista e o médico fazer prescrição de medicamentos de acordo com o protocolo. A gente obedece o protocolo e prescreve tranquilamente um ciprofloxacino para uma possível DST. Pois é, e por que o médico sempre não gosta que isso aconteça? Eu não sei. Sobre a medicina, eu sou meio suspeito de falar porque eu não entendo. Mas assim, quando eu assumi o conselho de enfermagem, eu pensei que eu fosse ter muito embate com a classe médica. Mas eu não tive nenhum embate
O presidente do conselho lá, Dorimar, se eu não me engano, o nome do atual presidente, a gente se encontrou no município de Laranjal do Jari, no município de Porto Grande, fazendo fiscalização dos hospitais. Assim, um conselho que é atuante também como o nosso é o Conselho de Medicina, mas a gente consegue chegar do Iapoca ao Laranjal do Jari, fazendo fiscalização. Os outros conselhos, não sei se é estrutura, não sei se aqui não tem profissional, mas a gente consegue chegar lá. Agora, com relação a esse embate, realmente tem um certo embate, mas hoje, na atualidade, acho que dos 4 anos para cá, como cresceu muito a qualificação científica da enfermagem, a gente tem um nível equilibrado de entendimento, de intervenção. Hoje, se tu não tiveres uma equipe de enfermagem para assumir um paciente dentro de uma UTI, o médico não pode internar. É capaz da equipe de enfermagem dizer, se o senhor internar, o senhor cura desse paciente, porque nós temos uma limitação em atividade. Né? Na UTI, a gente tem um limite de leito, a gente não pode colocar 7, a gente só cabe 5. Lá não funciona igual coração de mãe, né, na UTI. No pronto-socorro acontece isso, mas numa UTI não. Então, tem que haver um estudo multidisciplinar para que seja feita uma internação de um paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, a importância do profissional enfermeiro em delimitar a profissão e conseguir falar não hoje é muito grande, porque senão a gente perde na qualidade da assistência. Agora, com relação a, digamos, aquela disciplina também de enfermeiro com enfermeiro, aquele que está ali no comando, você percebe que sempre tem aquele comando e aquele comando é seguido, porque tem que ter uma disciplina, não é? E sempre se segue aquela disciplina. Mas eu quero que me responda isso depois do intervalo, que a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Bem, estamos de volta conversando com Aureliano Pires, que é o vice-presidente do Conselho Regional, que trata aqui na enfermagem, e que nós fazíamos a pergunta para ele com relação a essas chefias dentro dos hospitais, seja no tratamento intensivo, seja no semi-intensivo, ou seja no laboratório. Como é que funciona esta situação, dessa disciplina? Porque qualquer lugar desse tem que ter um responsável, né? Um chefe. Uhum. Funciona assim, Rodolfo. A enfermagem ela tem quatro profissões dentro dela, que é o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o parteiro. Por força de lei, o parteiro existe, mas nós não temos no Corém nenhum parteiro registrado porque ele não obedece os quesitos necessários para se fazer a inscrição. Então nós temos 3 no Amapá. O chefe da equipe de enfermagem é o enfermeiro, aquele que é graduado, passou 5 anos na faculdade e tem um conhecimento científico sobre o agir da profissão. Os outros 2, o auxiliar e o técnico, são aqueles que executam a maior quantidade de trabalho, que a gente fala que é repetitivo, que é fazer medicação. Quem faz medicação hoje, a maioria das vezes, é o técnico de enfermagem, e muitas vezes o técnico de enfermagem ele tem uma destreza manual, às vezes até melhor do que o enfermeiro, e vice-versa, porque está todo dia lá furando uma veia, né, funcionando uma veia. Né? Eu como sou demoap, eu tenho uma certa destreza para manobrar com adulto. Agora, com criança não é muito bem o que eu trabalho. Então, com certeza, um profissional técnico de enfermagem lá da UTI neonatal, ele funciona uma veia de uma criança melhor do que eu. Então, assim, essa divisão de trabalho dentro da enfermagem, ela funciona dessa forma. O enfermeiro ele é obrigado a cuidar do paciente em um risco eminente, que é o de complexidade alta. Ele é obrigado, é ele que tem que cuidar. E aí ele é assessorado pelo técnico de enfermagem. Agora, um paciente ambulatorial, aquele que vai para uma consulta, por exemplo, precisa verificar a temperatura, a pH antes de me consultar, que a gente chama de triagem, esse procedimento ele, geralmente não é feito pelo enfermeiro, ele é feito pelo técnico de enfermagem, porque é um procedimento que se faz com uma frequência muito grande. Então, a chefia do serviço de enfermagem é feita pelo enfermeiro. As atividades delegadas pelo enfermeiro são executadas pelo técnico ou pelo auxiliar, com um detalhe: o auxiliar de enfermagem ele não deve estar onde tem alta complexidade. Nefrologia, UTI, não existe indicação para auxiliar de enfermagem na nefrologia. Nefrologia, pois é, eu ia te falar, nefrologia de alta complexidade, nefrologia, UTI, até o SAMU também, o SAMU é considerado hoje, porque a gente não sabe que tipo de paciente que vai ser atendido naquele momento ali, então, naquela urgência, né? Então a gente permite a presença de enfermeiro e técnico. Muito bem, já falamos agora da profissão, mas como é que está essa profissão aqui no Amapá? Pois é, a Fiocruz ela foi contratada pelo Conselho Federal de Enfermagem, pelo COFEN. Se não me engano, custou em torno de 5 milhões uma pesquisa, que é uma pesquisa inédita, que só tinha sido feita com a classe médica, a gente falando há pouco, mas há mais de 15 anos atrás, para saber qual seria o perfil.
E é interessante traçar o perfil da enfermagem, porque a gente sabe, a gente imagina como é que é, porque a gente vive a enfermagem todos os dias. Agora, a prova palpável, com o estudo, com todas as barreiras de se delimitar o que é científico, a Fiocruz fez de 2012 e 2013. E ela está apresentando agora, porque assim, são muitos profissionais para se pesquisar. Fazer a pesquisa dentro de uma categoria que tem 800 profissionais é fácil, perto de fazer uma pesquisa com uma categoria que tem 10 mil profissionais. Né? Então a gente levou muito tempo para se fazer e agora a gente está fazendo, catalogou os dados e está divulgando os dados da pesquisa do perfil da enfermagem, que vai caracterizar como é a enfermagem no Brasil. Como é essa enfermagem? Como ficou? Qual foi o retrato que saiu da pesquisa? Existem muitas questões a ser discutidas a respeito disso, mas aqui no Amapá. Um ponto do Amapá que eu acho muito interessante se tratar, que até é polêmico hoje, é a situação do profissional dizer que se sente cansado por conta da demanda de trabalho. Existem locais, eu acho que tem recentemente uma entrevista da doutora Ellen, que é presidente do Sindicato dos Médicos, e ela fala que precisa de enfermeiro e precisa de médico. Né? Inclusive a Ellen defendeu bem a nossa categoria da enfermagem, além da medicina, defendeu a nossa também da enfermagem. E realmente falta. Olha, uma UTI neonatal, como a gente tem hoje no Hospital da Mulher, tem 16 leitos lá. Eu precisaria lá de pelo menos 38 enfermeiros e 36 técnicos de enfermagem. Eu não tenho nem 10 enfermeiros lá. O que acontece? Na UTI neonatal do Hospital da Mulher Mãe Luzia. Hospital da Mulher. Eu precisava de 38 enfermeiros. Porque, como eu te falei anteriormente, paciente em alto grau de necessidade, ele é do profissional enfermeiro e do técnico de enfermagem. Então, o Conselho tem legislação dizendo qual é a quantidade de enfermeiro e técnico para se fazer isso daí. Pelo que a gente já fez de cálculo lá no Corém, são 38 enfermeiros e em torno de 36 técnicos. O hospital aqui da Unimed? Também. Falta Todos eles. Todos eles. Inclusive com a Unimed a gente já teve uma ação judicial com relação à Unimed em 2013. Nessa questão de falta de profissional também. Só que não é tão gritante no São Camilo e na Unimed. Apesar de, às vezes, quando eu vou ser atendido, eu trabalho no Marcelo Cândia também, né? Eu trabalhei e eu sei que, às vezes, o atendimento no Marcelo Cândia é mais rápido do que dentro do São Camilo. Que eu já vi, meu sobrinho é atendido no São Camilo, às vezes demora muito o atendimento. Então, às vezes, dependendo da atendimento de urgência, lá no pronto-socorro do São Camilo? Tem essa dificuldade? Às vezes é mais rápido, dependendo do fluxo. No posto de saúde. Sim, é mais rápido? Às vezes é mais rápido que no São Camilo. Porque no São Camilo também falta profissional. Como é a relação de vocês com os médicos cubanos? Como é que tem sido? Quando eles chegaram, tinha uma dificuldade na linguagem. Inclusive, isso foi dado, assim, uma intimação por alguns colegas enfermeiros. Falaram, olha, até semana que vem eu tenho que saber falar melhor português para eu não ter que disponibilizar o técnico. Porque a prefeitura já paga, aliás, o governo federal paga 10 mil, se eu não me engano. A prefeitura acaba subsidiando em torno de 4 mil ainda. Pois é, então ele não sai só pelos 10 mil. Com alimentação, com alojamento. Residência e tudo mais. E aí a gente disponibiliza mais um técnico de enfermagem, aí se tu colocar na planilha de custo, ou se entende muito bem disso, você vai perceber que ele não custa só 10 mil nem 15 mil, ele custa mais, porque disponibiliza um profissional de enfermagem. Ainda tem as férias, porque apesar de não ter os 10 mil lá aqui, ele tem férias, tem tudo, né? Tem que seguir a regra. E o resto da equipe da estratégia não tem férias. Agora me diz uma coisa com relação ao enfermeiro, porque eu sei, normalmente quando eu tive um problema que eu passei um tempo aqui internado. E eu tinha umas pessoas que estavam comigo lá e eu gostava, a gente fica amigo. Sim, né? Bom relacionamento. Fica num bom relacionamento com o enfermeiro. E ele, às vezes, dizia assim, poxa, eu estou saindo daqui porque ainda vou pegar serviço lá no São Camilo. Por que essa dupla jornada? Você acha que isso não atrapalha demais? Atrapalha, mas infelizmente é uma questão de salário. A Fiocruz, ela fez esse levantamento para a gente também, e aqui tem uma questão a respeito de salário. O filantrópico, aqui fala em filantrópico, o São Camilo, 52% dos profissionais dele da enfermagem ganham menos de R$1.000. Que é quase um salário mínimo, né? O técnico? Somando o técnico e enfermeiro. Técnico, mas o salário do enfermeiro é mais alto. Por isso que esse número não é maior. Se tu contar só técnico, aí fica menor. Fica bem, essa quantidade de 52 vai subir muito, porque é muito, quase todos os técnicos. Eu não sei quanto é o salário deles. Mas 52% dos profissionais de enfermagem recebem menos de R$1.000 dentro do filantrópico. Que aí a gente pode dizer que o São Camilo é filantrópico, no caso ele não é particular. O privado, pelo cálculo que foi feito, 23% recebe menos de R$1.000.
Nessas clínicas, como é que está o salário? É a mesma coisa, em torno de um salário mínimo. Às vezes, Rodolfo, o atendente que está lá na frente... mexendo com aqueles equipamentos lá, de alguns equipamentos caríssimos. Exatamente. E outro ponto que eu vou te falar, equipamento. Às vezes o atendente que está lá na frente atendendo, ele ganha um salário maior do que o técnico de enfermagem. O problema do técnico, tem problema esse problema do salário, além, digamos assim, lógico, que é o problema de chegar em casa, ter satisfação. É o maior problema que ele enfrenta hoje ou é o ambiente de trabalho? É o ambiente. É claro que o salário é uma coisa... Porque eu vejo uma dedicação incrível nos enfermeiros. Tem. Primeiro que ele tem que tirar toda a roupa dele e vestir logo aquela bata. Tem que trocar a roupa, porque senão ele pode passar a doença para o filho dele lá em casa. A Fiocruz ela também detectou pela pesquisa que 34% dos profissionais técnicos de enfermagem, o técnico auxiliar tem uma formação superior àquilo que é necessário. Eles já são graduados, às vezes até pós-graduado, e mesmo assim a gente tem esse salário que eu falei há pouco aqui. O salário é 50% do filantrópico. Nessa linha aí, nós temos muitos técnicos que estão estudando. Sim. Não é? Ele, quer dizer, significa dizer que aquele técnico, ele descobriu a sua profissão na ocasião que ele foi ser técnico, que agora quer ser enfermeiro mesmo? É praticamente metade dos profissionais técnicos fazem enfermagem. São muitos os que têm aí atuando. Como eu te falei no início, quando eu cheguei no conselho eram 700 praticamente, era 699. Hoje é mais de 1.300. Que foi o tempo que as faculdades particulares lançaram no mercado dos profissionais de enfermeiros, que a maioria é técnico de enfermagem também. E um detalhe que eu gostaria de deixar claro aqui, quando o profissional é um bom técnico de enfermagem, ele é um excelente enfermeiro. Agora, quando ele não é um bom técnico, ele se torna um enfermeiro que dá dor de cabeça. Ele não é bom em nada, coisa nenhuma, né? Mas ele se forma, né? Mas eu vou para mais um intervalo, a gente volta já já conversando aqui sobre este assunto e falando também sobre algumas questões agora bem localizadas aqui em Macapá e no problema do interior do estado. Muito bem, estamos de volta com o programa Argumentando, que hoje conversa com o vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem e que tem vários assuntos aqui que lidam com a gente. O enfermeiro na verdade, assim, um pouco de psicólogo. Acaba sendo. Porque ele chega ali, ele lida com algumas situações, eu percebi, ele lida com algumas situações em que ele está... a pessoa está completamente alterada, completamente desistindo da própria vida, às vezes. Ele tem ali, além de fazer aquele curativo técnico, ele ainda tem que dar aquela palavra. Eu vou te dar um exemplo sobre essa situação, Adolfo. Assim, o teste rápido para HIV, quem faz na unidade básica de saúde, a maioria são os enfermeiros. Aí fura o dedinho e verifica se a pessoa tem positivo ou negativo para AIDS. Agora imagina para mim, enfermeiro, dar um resultado, olha, deu resultado positivo para HIV, imagina a situação dessa pessoa. Então, esse é o principal exemplo que eu posso te dar, é isso daí. Às vezes a gente trabalha com o óbito da pessoa, a pessoa morre e tem que estar informando, ou ajudando na conduta daquele óbito lá realmente. E chega em casa também, tem que ter um bom relacionamento, saber lidar a profissão, o desgaste que a profissão tem com os problemas que tem familiar. E tem que deixar bem claro que uma coisa é o enfermeiro, outra coisa é a pessoa que está em casa, que tem filhos e marido, como todo mundo, né? Esposa como todo mundo. Pois é, e tem um detalhe, eu verificava também e observo também que há uma dedicação. O que é que tu acha assim que o enfermeiro é tão dedicado? Porque ele fica dedicado, porque é uma constatação que eu estou te dizendo. Ele é muito dedicado, eu acho até mais dedicado que o médico. Eu acho inclusive que essa dedicação ela chega a prejudicar em alguns momentos o profissionalismo. A profissão em si realmente. Porque eles acabam, às vezes, infringindo o código de ética, que o código de ética tem que ser de um jeito, e eles, pela dedicação à profissão, eles acabam extrapolando o código de ética. Eu acho que tem que ter um limite, realmente, entre o que é ético, o que é correto e a dedicação. Ele não pode fazer muito da emoção e menos da razão. Tem que ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. No meio público aí, no estado, nos municípios, está equilibrada a necessidade com a quantidade de enfermeiro? Ou tem menos? Não. Além, porque você falou lá na maternidade, mas eu falo no modo geral. De um modo geral, a gente tem um geral, nefrologia, interior. Eu vou falar primeiro dos hospitais, dos grandes hospitais do estado, que são 4, né?
a gente tem um déficit de 70% de enfermeiro. 70%. 70? Se eu tivesse que ter 100, eu só tenho 30. Nos grandes hospitais de Macapá e Santana. Agora, para os interiores, a situação é pior. Eu tenho um município que é lá embaixo do Oiapoque, Calçoene, que eu tenho só uma enfermeira para o hospital todinho. Pois é, tem um hospital grande lá em Calçoene. Que até o doutor Ricardo Bravo está lá, inclusive, excelente médico. Ricardo que está lá. E está só uma enfermeira lá. Pois é, no do Oiapoque também. Do Oiapoque tem exigências de cidade grande e também fronteira. O apoio de enfermagem é... Ano passado, no Oiapoque, ano retrasado, o Oiapoque ficou sem médico. Quem segurou o hospital todo foi a equipe de enfermagem. Então, todos os municípios são assim, não é só... Tá te provocando exatamente para isso. E quando o médico chega de lá, faz a baixada dele ou abandona o posto, como chegou a... A gente não abandona, a gente tem que tomar conta, porque nós temos assim... A gente entende que o nosso trabalho é independente, a gente tem uma autonomia na profissão. É claro que a gente tem limites legais para trabalhar, mas na emergência a gente tem que atuar e fazer aquilo que é necessário para salvar a vida daquela pessoa. Com os indígenas, como está? A relação indígena a gente tem pouca porque a gente trabalha com... governo federal? Não é bem... É governo federal, porque eles trabalham em Parque do Tumucumá, que inclusive inclui o outro estado, mas assim, existe um déficit também de profissional enfermeiro e técnico de enfermagem nas aldeias. Porque o que acontece? Muitas vezes fica só o técnico de enfermagem para fazer procedimento em área indígena. E ele não tem competência legal para fazer isso. Laranjal do Jari e Vitória do Jari. O pessoal de Vitória do Jari reclama que eles não são um quintal de Laranjal do Jari. E com relação à enfermagem, acontece a mesma coisa? Porque lá eles têm um posto médico, aqui em Laranjal eles têm um hospital. Pois é. Como é que vocês lidam lá, a enfermagem lida com esse problema? Laranjal do Jari é o terceiro maior município, tem uma quantidade até boa, mas não é o suficiente para o hospital. Vitória do Jari, ele estava até abandonado, a unidade foi recentemente reformada. Vou fazer até uma situação que quando inauguraram a UPA da Zona Norte, eles estavam tentando tirar, eu estava presente... Isso aqui em Macapá. Em Macapá. Eu estava presente lá na unidade mista de Vitória do Jari. E aí eu vi as mensagens do secretário de saúde dizendo para tirar a única autoclave que tem em Vitória do Jari para mandar para inaugurar a UPA, que inclusive até hoje não foi entregue essa obra da UPA, que está funcionando não foi entregue. Isso aqui é uma coisa que eu estou falando e estou me comprometendo com vocês, porque eu não deveria falar isso. Eu vi as mensagens que era para tirar a autoclave. A gente não usa mais estufa em lugar nenhum desde 2010, que a Anvisa não orienta para não usar. Mas ainda tem unidade que quer usar estufa. Ou seja, que é só dar uma bronzeada nas bactérias, vai fazer um curativo. Com o material que foi feito na estufa, vai piorar o curativo daquele paciente. O enfermeiro que ama a sua profissão, ele não permite o uso desse procedimento com estufa, e sim com autoclave, porque ele sabe que o paciente vai sofrer com essa história. Pois é, e com relação a esse acessório da farmácia, né, das farmácias, que vocês têm a ligação naturalmente com o pessoal do Conselho de Farmácia, como é essa relação de vocês com o pessoal da farmácia? A gente tem uma boa relação com o pessoal da farmácia. O problema é que, às vezes, a falta de profissional da farmácia faz com que o nosso técnico vá suprir uma necessidade ali para dispensa de medicamento, e isso não é função nossa. Então, a gente orienta, o Corém orienta, né, o profissional a não assumir. Tem técnico dentro da farmácia. Dentro de consultório odontológico, a gente orienta quem não tem que estar lá. Quem está orientando o dentista é o cirurgião dentista, não é? Aliás, o técnico de saúde bucal, e não o técnico de enfermagem. Rodolfo, eu queria falar uma coisa sobre a nossa pesquisa, é que a gente vai estar divulgando essa pesquisa na internet, inclusive foi divulgado agora dia 9 lá na Faculdade Fama, o resultado dessa pesquisa. A doutora Marília Machado, ela continua no estado, está fazendo reuniões conosco, né, para deixar claro o que foi feito de encontrado na pesquisa. Aí fala de salário, fala de estresse de trabalho, né, fala de carga horária, fala que, uma coisa que ela falou muito, Marília Machado, é que o enfermeiro, ele gera enfermeiro, porque a maioria de nós, a gente tem pais ou mãe que é da enfermagem, assim como acontece na medicina. Metade dos enfermeiros, eles vêm de origem da enfermagem. A medicina é quase 100%. Mas a enfermagem, metade, continua sendo assim. Meus pais eram técnicos, eu sou enfermeiro hoje. Por enquanto, não tem nenhum filho que vai ser enfermeiro. Mas então, eles falam de várias situações com relação a isso. Esses dados eles vão ser muito bem aplicados por nós para subsidiar até processos judiciais. Pelo Corém. Subsidiar processos judiciais, porque agora a gente tem algo palpável. Tudo aquilo que a gente imaginava que era enfermagem, a gente tem a comprovação hoje do que é.
Pois é, qual é a relação de vocês com o sindicato? A gente tem uma boa relação com o sindicato, sim. Inclusive, a gente entende que existem vários sindicatos, né? Hoje no Estado, os sindicatos que trabalham com a enfermagem é o Sindicepos, que é dos servidores públicos estaduais, o Sindisaúde, que é um sindicato que tem uma base maior, né? E tem o Sindicato dos Enfermeiros, que inclusive eu faço parte. Então, tem se discutido a respeito das situações salariais em conjunto, principalmente os sindicatos, Sindicepos, Sindisaúde... Tem pauta atual para isso? Tem sim, tem pauta para se discutir. Qual é a principal ponto da pauta? É a revisão do PCCS. Então, essa aqui também tem a ver com a pauta agora? Tem sim. Tem um ponto que é as nossas perdas, que a gente fala em salário aqui, as nossas perdas em 14 anos, ela é 51%. Pois é. Salariais. Eu queria só que tu olhasse agora para ali, para os teus colegas, olhasse para aí, para a sociedade, que é o teu objetivo, e desse a mensagem que vocês têm que dar, porque eu acredito que isso que é fundamental. Bom, a gente às vezes fala até que a enfermagem, ela é um pano de chão, na verdade, mas não é isso. É porque a gente se sente assim, e hoje a gente tem um ato concreto que prova como nós estamos sofrendo dentro da categoria. A gente é mal pago, tem um salário baixo, a gente tem que dar conta de muitas coisas dentro do hospital que não é nem nossa, né? A gente tem que, às vezes, comprar material para dentro do hospital, mesmo tendo um salário baixo, e a gente queria pelo menos o respeito da sociedade, que a sociedade compreendesse isso, porque às vezes a gente é até agredido pela sociedade por conta de um procedimento ou outro. Se falta equipamento dentro do hospital, de uma unidade básica de saúde, se falta médico, a culpa não é da enfermagem. Então a sociedade tem que compreender isso. Nós não temos o poder de contratar pessoas. Quem faz esse poder quem tem esse poder é o executivo. É deles que tem que ser cobrado, é deles que tem que ser cobrado do equipamento, é deles que tem que ser cobrado do leito, né? A gente cobra do executivo, a gente cobra principalmente com relação ao nosso salário e condições de trabalho. Hoje a gente tem sofrido muito realmente por conta de baixo salário, de pressão de serviço, da quantidade de serviço, porque a gente tem, como eu falei anteriormente, a gente tem muito serviço para pouco profissional para executar, e às vezes a própria sociedade fala assim, o profissional está com preguiça. Não é a questão de preguiça, é que não tem como eu fazer o procedimento em todo mundo ao mesmo tempo. Eu preciso de mais gente dentro do meu hospital para trabalhar hoje. Tá certo. Nós conversamos aqui com o vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem, e eu quero agradecer não só a ele, mas como a você que ficou conosco até agora e que continue com a gente.